Na batalha, na literatura e nos mitos, os cavaleiros medievais dominaram o imaginário ocidental e viraram um símbolo medieval. Os cavaleiros medievais eram guerreiros medievais de elite, formados por nobres que juravam proteger os interesses da Igreja Católica e do rei. Dessa forma, para se tornar cavaleiro, o nobre precisava dedicar toda a sua vida. Na Idade Média Europeia, não bastava o indivíduo querer ser cavaleiro, somente os nobres podiam fazer parte da cavalaria medieval, e o processo de formação não acontecia da noite para o dia, era necessária uma preparação desde os 7 anos de idade, quando o pai do candidato a cavaleiro o colocava ao serviço de outro senhor. Era desta forma que o candidato a cavaleiro aprendia boas maneiras e se especializava no manejo das armas. Aos 14 anos de idade, o aspirante a ser cavaleiro medieval passava por uma cerimônia onde recebia do seu senhor uma espada e as esporas de prata. A partir daí o jovem acompanhava sempre o senhor nas batalhas militares. Quando o candidato completava 21 anos, era realizado um ritual religioso o qual simbolizava a entrada definitiva para a ordem da cavalaria medieval. Foi para este momento que ele se preparou desde a sua infância, e para consegui-lo teve de abdicar da sua família. Então, ao final da formação, o título de cavaleiro era concedido formalmente durante uma cerimônia de ordenação. Durante a cerimônia, um juramento era feito, onde o cavaleiro se comprometia a seguir os princípios da fé e da moralidade cristã. Enfim, para a nomeação, um líder da nobreza, com a parte plana da espada, toca no ombro, braço ou pescoço de cada um. Ademais, o objetivo da cavalaria medieval era servir como mecanismo de defesa para a proteção dos interesses da nobreza durante o feudalismo, principalmente contra invasões. Dessa forma, a Igreja Católica exercia influências no processo de formação das cavalarias, ditando o objetivo da formação dos cavaleiros. Dentro da cavalaria havia diferentes níveis. Os maios, cavaleiros de fato. Os lanças, homens que eram obrigados a se alistarem. Os escudeiros, selecionados por ordens religiosas. E os cavaleiros da espora dourada, homens ricos, porém sem títulos de nobreza. Estes homens eram regidos pelo Código da Cavalaria, um sistema moral que determinava que os cavaleiros deviam proteger aqueles que não tinham capacidade para se defender, como viúvas, crianças e idosos. Todos os cavaleiros deviam ser homens aptos a lutar em guerras quando fossem convocados. Durante a Alta Idade Média, a cavalaria europeia existia em vários locais do continente, no entanto, não havia uma designação social que delimitava que apenas os nobres poderiam ser cavaleiros. Neste caso, qualquer homem que soubesse cavalgar e lutar, poderia se tornar um cavaleiro. Cavaleiros andantes atuavam como mercenários pelo continente, indo de feudo em feudo, de cidade em cidade. Alguns se aliavam a grupos de mercenários ou passavam a prestar os seus serviços a algum aristocrata ou nobre, formando sua guarda pessoal ou sua tropa. O cavaleiro medieval não era qualquer homem, mas passou a ser o nobre guerreiro, nesse caso, nobre não apenas em valores como os romances aludem, mas nobre em referência à nobiliarquia. Em alguns países da Europa Ocidental, cavaleiro se tornou um título nobiliárquico, como o caso da Inglaterra com o título de Sir, na França com Chevalier, na Espanha com Cavaleiro, em Portugal com Cavaleiro, na Alemanha com Ritter, e na Holanda com Ridder. Com o tempo, os cavaleiros passaram a dispor de brasões ou escudos de armas para representar suas casas e famílias, algo até então reservado aos nobres de titulação mais elevada. Nos torneios medievais se tornou comum ver a heráldica de tais cavaleiros como o seu símbolo. Embora os icônicos cavaleiros da Idade Média tenham tido um papel fundamental na história, a verdade é que eles não eram o que podemos chamar de combatentes supereficientes. Se hoje em dia fornecer suprimentos, abrigo, armamento e facilitar a movimentação de exércitos em território inimigo não são tarefas nada fáceis, imagine a dificuldade na Idade Média. Outro problema é o custo. Não é segredo que as guerras custam caro, e na Idade Média não era diferente. Pense nas elaboradas armaduras, espadas, escudos e nos poderosos cavalos dos guerreiros medievais. Outro problema é que muitas vezes, os homens que lideravam os exércitos não tinham experiência bélica e frequentemente, não passavam de membros da nobreza em busca de fama e glória.
Embora os cavaleiros medievais fossem imponentes, pomposos e partissem para as batalhas equipados com suas indumentárias reluzentes, os arqueiros, aqueles caras que o custavam muito mais barato para os exércitos, eram seus pesadelos. Isso porque, apesar de toda a parafernália que eles vestiam, os cavaleiros eram extremamente vulneráveis às flechas lançadas por seus colegas. As cotas de malha, por exemplo, podiam ser perfuradas por flechas lançadas a 180 metros, e considerando que um arqueiro habilidoso era capaz de disparar uma média de 12 flechas por minuto, isso significa que os cavaleiros podiam ser abatidos muito antes de se aproximarem do inimigo. O cavaleiro europeu medieval se tornou com o tempo uma figura idílica e romanceada. Portador de nobreza, honra, coragem, força, dedicação e fidelidade. Trajando sua armadura de aço, cavalgando em seu corcel branco, ele brandia sua temerosa espada justiceira para punir os criminosos, massacrar os pagãos, hereges e infiéis, assim como matar dragões e salvar donzelas presas em castelos. Mas essa visão romanceada da cavalaria europeia medieval não foi uma invenção dos séculos XIX e XX, mas uma construção artística e cultural que remonta à própria Idade Média, quando começaram a surgir as lendas de cavaleiros, contadas por cronistas, bardos, poetas, escritores e contadores de histórias. De boca em boca, de livro em livro, as nobres façanhas de alguns cavaleiros se tornaram lendárias. Ao fim do período medieval, a formação dos exércitos nacionais e a introdução das armas de fogo foram enfraquecendo a imagem do cavaleiro, que passou a figurar as lendas de uma época,